Por um acaso você é ou conhece aquelas pessoas que a culpa nunca é dela? E nem tô falando a culpa, calma, você vai entender um pouco mais pra frente da conversa sobre o que seria essa culpa. Mas algumas pessoas que nunca nada na vida dela tá bom por conta de outras pessoas, por conta do chefe que pega no pé no trabalho, por conta da esposa, por conta dos filhos, nunca a pessoa olha pra si e pensa, será que eu poderia estar fazendo melhor? Será que eu poderia ter melhores atitudes para com isso? Porque é mais fácil colocar a culpa no outro do que a gente assumir para nós mesmos que a gente poderia tomar uma atitude diferente. E de fato, é assustador. Esse dia eu estava conversando com a minha psicóloga e pensei, isso aqui é um tema que eu poderia trazer lá para o canal. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo, meu nome é Rômulo Vitor e aqui falo com vocês sobre desenvolvimento pessoal, relacionamentos e finanças, que eu considero que essas três áreas na sua vida, todas alinhadas, você realmente vai chegar à sua vida plena. Então já deixa o seu like, o seu comentário também é muito importante, o like vai ajudar bastante a outras pessoas encontrarem esse vídeo e a plataforma entende que esse é um bom conteúdo para ser divulgado, então o seu like também é muito importante. E vamos lá, eu preciso dizer para vocês que é o seguinte, eu me deparei com a situação justamente de começar a assumir a culpa de maioria das coisas que aconteciam ao meu redor. E sim, é desesperador, é estranho você ter que assumir a culpa e pensar, realmente tá tudo nas minhas mãos. E de fato, sim, tá tudo nas suas mãos, porque geralmente tudo que acontece vai de acordo com o seu pensamento, para com a atitude que você tem perante a situação que está acontecendo. Exemplo, muitas vezes na minha vida, quando eu terminava um relacionamento, eu falava, nossa, mas foi culpa daquela pessoa, mas aquela pessoa fez aquilo, mas aquela pessoa me traiu, aquela pessoa gritou comigo, enfim, várias coisas. Só que no final das contas eu estava pensando um pouco mais a fundo de quem foi a culpa. Dela que me traiu ou eu que não consegui colocar limites o suficiente? Ou eu que não consegui expressar para a pessoa o quanto aquilo poderia me ferir e que eu não aceitava aquilo no relacionamento? Eu me permiti ter esse relacionamento, eu me permiti ter um relacionamento no qual a pessoa fazia o mínimo pra mim, e seja pra vida amorosa ou pro trabalho, por exemplo, como eu falei aqui no início da conversa, que eu virei pra você e falar, mas o meu chefe, por exemplo, você já parou pra analisar que sim, o seu chefe pode pegar no seu pé, pode realmente ser um pé no saco, digamos assim, mas não tá nas suas mãos o poder de fazer o trabalho bem feito? Porque pode ter certeza que o seu chefe ele não é a única pessoa que está ao seu redor, olhando o que você está fazendo. Pode ser que tenha um superior a ele, pode ser que com o seu trabalho bem feito, de fato, você focar no seu trabalho e fazê-lo, você consiga se desenvolver para quem sabe até sair o mais rápido possível desse emprego. Porque a gente sempre culpa a pessoa, sendo que a gente pode melhorar. Nós podemos, nós devemos melhorar. E é só colocar no papelzinho e entender, nossa, o que geralmente eu coloco culpa nos outros? Culpa nos meus filhos, coloco a culpa nos meus pais, coloco a culpa nos meus irmãos, a culpa nos meus amigos, seja lá o que for. O que você costuma colocar a culpa nos outros? Vamos tentar olhar um pouco para si? Eu passei a fazer isso na minha vida depois da minha internação. E as pessoas começam a falar, ué, mas espera aí, aquela pessoa que você diz tanto que te magoou, que foi a pior pessoa na sua vida, hoje, você entende o lado dela? Como assim? Hoje você tenta entender o lado dela? Como assim? Como assim é culpa sua? E aí é que eu digo, a palavra culpa não necessariamente é o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, é mais basicamente dividir essa culpa. Digamos, a responsabilidade do término, a responsabilidade sobre o trabalho, sobre a vida com os seus amigos, enfim, toda a questão até mesmo financeira. Porque as pessoas pensam, mas o meu financeiro, as minhas coisas estão indo ruim porque o governo está aumentando imposto. Ok, realmente, de fato, as coisas no mundo, depois da pandemia, muitas coisas, ainda mais financeiras, passaram por um crescimento exorbitante. Preços que antigamente você falava, nossa, já era caro, agora então, como é que a gente sobrevive? A questão é que as pessoas, claro, tem muitas realidades e realidades, eu não posso generalizar e falar que todo mundo tem essa opção, mas hoje a internet é um meio muito viável para você conseguir fazer, por exemplo, mais do que um salário mínimo. Você precisa dedicar, você precisa realmente querer fazer, porque muitas pessoas olham,
tentam fazer, tentam ganhar dinheiro do dia para a noite, não dá certo e a culpa é de quem? A culpa é daquele cara que te vendeu o curso que você não conseguiu, por exemplo, tirar alguma coisa dali. Mas eu falo para vocês, realmente tem pessoas que vendem cursos ou vendem diversas coisas que de fato não é bom. Até porque eu já fui muito o tal viciado em comprar cursos. Eu comprava diversos cursos, estudava vários e tinha muitos que deixavam a desejar sim. Só que hoje, aqui, por exemplo, no YouTube, você consegue ter muitas informações gratuitas, então depende de você fazer essa graninha extra. Você entendeu que a culpa não é de outra pessoa? Você tem outras oportunidades? E é isso que eu gostaria de falar aqui para vocês. Você abrir a sua mente para outras oportunidades, você abrir a sua mente para entender que também a responsabilidade pode ter sido sua, para você entender que quando você assume que só depende de você, você mudar a sua realidade, é assustador? É assustador sim, mas só depende de você. Esse foi o debate que eu tive recentemente, que é assustador você ter nas suas mãos todo o seu destino. Tudo, todas as suas mudanças. Por quê? Quando você é mais novo, você depende dos seus pais te ajudam, você consegue fazer outra coisa. Quando você é dependente emocional de alguém em um relacionamento, você depende dessa pessoa. Agora no momento em que tudo depende de você, você fica, nossa, peraí, agora para eu ir bem na minha vida só depende de mim. Mas se der cagada e se der merda, fui eu que fiz isso. Essa é a parte assustadora. Porque se der ruim, foi você que decidiu, foi você que tomou as decisões. Você que tem que bater no peito e assumir, não, peraí, fui eu que fiz isso daqui, eu vou arcar com as consequências. E esse é o grande entendimento aqui da nossa conversa. Você saber que, mesmo que dependa de você, você não pode desistir se você falhar. Porque o falhar que as pessoas falam seria falir, seria ter que recomeçar do zero. O importante é que você aprendeu e sabe aonde estão os seus erros. Por isso que assumir a culpa é bom, porque você entende aonde você errou para que você não faça mais isso. Se o seu chefe está pegando no seu pé, entenda o que está fazendo. E eu não estou falando para você ficar fazendo coisa a mais para o seu chefe só porque ele quer. Porque tem chefe que pega no seu pé simplesmente te dando mais trabalho, coisa que, no caso, você não deveria estar fazendo. Mas é claro, vamos parar de hipocrisia aqui. Porque vai que você não faz as coisas que seu chefe pede a mais e ele acaba te demitindo. Como que você pode ter responsabilidade sobre isso? Simplesmente você vê que ele está tendo esse tipo de atitude, começa a se preparar para mudar de emprego. Começa a ter mais conhecimento sobre outras áreas, até mesmo a área que você gostaria de estar e não está. Se é uma área que você já está e seu chefe está te enchendo, digamos assim, você vai, estuda mais, se capacita mais para que você se torne o chefe. E faça o seu trabalho. É pequenos passos em pequenos passos. E assumir essa culpa, entender o peso da culpa, entender que você pode ter um ponto de vista referente a isso, porque não necessariamente é culpa. É só você tomar novas atitudes. É só você entender os seus limites. É só entender até onde você vai num relacionamento. Se eu tivesse entendido, talvez meu relacionamento nem teria existido e não teria culpados do fim do relacionamento. Se eu tivesse colocado meus limites lá atrás. Essa é a questão. Então olhe sempre o outro lado da moeda. É muito difícil a gente se pôr no lugar das pessoas, mas entenda, isso é bom para nós, para o crescimento pessoal. E é claro, para finalizar, digo para vocês, primeiro, se inscreva no canal, que isso é muito importante, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, mas lembre-se, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nada e nem ninguém tem o poder de me fazer bem ou mal, a não ser que eu permita. Nem mesmo eu comigo mesmo. Você entendeu esse finalzinho? Eu comigo mesmo? É justamente você rever as coisas por outro ponto de vista. Porque, como eu disse em outras conversas aqui, a pior prisão é a da sua mente. É a que você tem consigo mesmo. E se culpar não é algo para você trazer e ficar super chateado. Não, é para você rever os seus passos. Eu não estou dizendo para você ficar mal, para você ficar triste, não. É para você sentar e rever. Ser adulto e falar, opa, peraí, isso daqui sim, eu preciso rever. Isso aqui sim, eu preciso analisar se foi uma situação correta que eu tive ou não. Por isso que eu pedi para você escrever. E lembre-se, dê o seu primeiro passo. É muito importante.